Esse é o programa do Museu Interativo de Física da UFRJ, o LADIF Entrevista. Meu nome é Florência Costa, eu sou jornalista e hoje vamos conversar com o físico Enio Candotti. Ele foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Espírito Santo e da Universidade Estadual do Amazonas. Ele dedicou-se muito à divulgação científica no nosso país, foi um dos criadores da revista Ciência Hoje, por exemplo, foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e hoje dirige o Museu da Amazônia, em Manaus. Bom, vamos começar, assim, eu queria começar com a sua história, né? O senhor nasceu na Itália, veio para o Brasil em 1952, aí se naturalizou brasileiro em 1993. Por que o senhor decidiu vir para o 83. Brasil e como é que foi essa decisão de vir para cá? Olha, não foi minha, eu tinha 10 anos na época. Foi dos meus pais, e particularmente o fato que a Itália vivia uma crise grave pós-guerra, e meu pai estava sem emprego e apostou em emigrar para o Brasil, onde encontrou emprego em São Paulo. Nós chegamos em São Paulo em fins de 52 e pronto, eu fui aluno do Dante Alighieri antes e depois estudei física na USP da Maria Antônia. Então, há histórias interessantes. Eu, de manhã, fazia física, de noite, filosofia. Exatamente. Eu ia perguntar até, antes de chegar nessa questão interessante da física com filosofia, por que o senhor decidiu estudar física? O que o levou a estudar física e qual foi a sua especialidade dentro dessa área de estudo? Olha, eu estava na dúvida se fazer arquitetura, economia, filosofia ou física. O meu avô, antes de viajar para o Brasil, me presenteou com um livro de divulgação científica muito famoso, Esse Mundo Grande e Terrível, da Ginestra Amaldi, que é uma divulgadora muito famosa na Itália. E é um belíssimo livro que, em 50, já falava de César Lattes, de Occhialini, de paleontologia, de geologia, de astronomia, astrofísica, das partículas elementares e das grandes feitos da física. Ela era casada com Amaldi, Ugo Amaldi, que é um grande físico, não sei se ele até recebeu o prêmio Nobel, mas era do grupo do Fermi, na Itália. Então, isso foi... O filho dela escreveu um livro que ainda hoje é usado nas escolas, física fundamental, acho, traduzido em português. Então, tem uma tradição. Eu recebi isso, eu viajei com esse livro embaixo do braço e li, e ele me influenciou muito na escolha. Não, eu, quando crescer, quero ser físico. Mas devo confessar que eu nunca fui muito um bom aluno de física. Eu era muito bom aluno em desenho, em história, em geografia, lá eu tirava tudo 10, mas em física eu revia os boletins e de vez em quando tiravam 8, 9, mas não era frequente, não era alguma coisa. Matemática também. Não era o meu o que eu fazia com facilidade e grande com eficiência, com talento. Eu não posso dizer que eu tinha muito talento para isso, ou pelo menos devia tomar cuidado com que área de física eu deveria estudar, porque determinadas áreas experimentais, etc., eram muito mais afins ao à minha competência, minha capacidade, minha facilidade, né? Mas isso eu só descobri aos 70 anos, muito depois de ter, repensando toda a minha história, via que eu demorava
2 horas para fazer o que a Maria Elisa, com quem estou casado, que era também física, fazia em 10 minutos, que o Ideu fazia em 15 minutos. Resolviam problemas com uma facilidade que eu me exigia muito mais tempo. Por outro lado, eu tinha habilidades espaciais, digamos, muito mais ricas e conseguia ver modelos e projetar e pensá-los. Então, a escolha de fazer física foi um pouco ditada por isso, foi ditada pelo fato que eu conheci César Lattes antes mesmo, ainda quando era estudante, e fui entrevistá-lo na USP por conta de um jornal que eu fazia no Dante Alighieri. Imagina, já naquela época eu escrevia. E a conversa com Lattes foi muito rica e foi intermediada pela professora Camerini. A Camerini era professora de italiano que incentivava a fazer esse Gazzettino, um jornal em italiano no Dante Alighieri em 56, 57, 58. E a Camerini era mãe do Ugo Camerini, que era colega de Lattes nas grandes descobertas em Bristol, esteve lá e depois migrou para os Estados Unidos e se separou do grupo. Mas jovem, Lattes, Camerini eram da casa da professora Camerini, que era uma mulher simpaticíssima, de grande presença, e muito estimada pelo Lattes. Enfim, era um pouco a mãe intelectual. E isso, obviamente, influenciou, porque eu, quando fiz o vestibular, e lembro que eu fui mal em grande parte das provas, mas me aprovaram porque eu tinha respondido a questões de conceituais que tinham sido amadurecidas na minha cabeça pelas leituras do Gamow. O George Gamow é um grande divulgador de ciência, tem muitos livros e grande produção científica relevante, inclusive no Brasil, esteve. E o Gamow me influenciou bastante nas leituras que ainda estão disponíveis, os livros dele, 1, 2, 3, Infinito, Gravidade, As Aventuras do Dr. Tompkins. Então, eu devo dizer que fui para a física por conta do Gamow, por conta da Camerini, por conta do Lattes, por conta do meu avô, que abriu essa porta, e deixei alguma coisa que eu sabia fazer muito melhor, que era história, arquitetura, desenho, e talvez também menos, mas na época me interessava muito as questões de economia. Nesse Gazzettino que eu escrevia ali artigos de economia. Imagina, um moleque de 17 anos se metendo a discutir as contas do mundo, não é? E então foi assim. A filosofia, por outro lado, nunca me abandonou, porque logo no primeiro ano eu tenho ainda a carteirinha de aluno ouvinte de filosofia. Sim. Agora, o senhor entrou na USP, né? O senhor entrou na USP, na física, sim, fazia física, e depois... Sim. Não, e aí me inscrevi como aluno ouvinte na filosofia, e isso vinha já já andava estudando filosofia
antes, ou seja, fascinado pelos livros do Platão, do Sócrates, e da filosofia da ciência, também os livros do Heisenberg, do Bohr. E por essas leituras, o pessoal que me fez, que estava dirigindo o vestibular, ficaram encantados, que eu já sabia átomos, Bohr, Heisenberg, enfim, o jargão do engajamento com física. Quer Mas dizer, você era... tinha uma interface entre Sim, sim, ciências humanas, exato. Tanto a, que... a, a arte, né, e a Sim. ciência. Tanto que, durante o meu... Quem teve uma grande influência em dar continuidade à minha presença na física foi um professor que se chama Plínio Susequindo Rocha. O Plínio foi professor, era professor da Universidade do Rio de Janeiro, da UFRJ, e tinha ido para São Paulo a convite de Schoenberg para lecionar História e Filosofia da Ciência. E aí eu fui ótimo aluno, tudo 10, discutia, passava dias discutindo filosofia do tempo e relatividade com o Plínio, e Plínio me apresentou a Schoenberg, foi através dele que fui incorporado no alto comando da física da época, como aluno de bom talento, né? Mas era um talento para a filosofia, não para a física. E aí o Schoenberg, que foi o meu orientador na época, me preparou um projeto que eu estava completamente fora do meu alcance, da minha habilidade matemática. Mas ele não percebeu, ele escreveu, né, conseguiu a bolsa, e aí eu fui para a Itália, logo depois da pós-graduação, e me meti em um circuito de física para o qual eu podia contribuir pouco, porque não, de fato, não era uma coisa que as minhas habilidades podiam se manifestar bem. Essa é um pouco Agora, só alguma para coisa que... antes da gente voltar para a física, só para aproveitar essa interface, essa relação entre arte e ciência, é que tem um artigo seu, né, que o senhor enviou sobre a oficina dos conceitos sensíveis, né? Olha só, É porque eu muito pensava de interessante. discutir o Ladif. Eu queria dizer que Tá. o Aham. Ladif, a essência do que eu diria hoje ao Ladif está nesse artigo. Você Eu, leu, eu conseguiu? li, e eu queria destacar um trecho, não sei se era esse que o senhor Sim. queria destacar em relação ao Ladif, mas que o senhor fala assim: desde tempos antigos, a ciência e a arte dedicam-se a pensar e a retratar o mundo que nos cerca. Encontramos razão e sensibilidade nos programas da arte, nos programas de ciência, apenas a razão estará presente? Há a convivência de razão e arte na técnica? E também o senhor fala assim: o fazer nas ciências e nas artes parece responder a uma mesma inquietação humana profunda. Claro. Sim, isso mesmo. Qual é o sentido assim dessa? Qual era a ligação que o senhor queria fazer com relação à Ladif sobre esse artigo? Não, sobre esse artigo, eu diria o seguinte: esse artigo conclui dizendo que para uma maneira de ensinar ou de educar na física exige que se resolva a questão do conceito de espaço e de tempo. O conceito de espaço e de tempo são lentamente assimilados pelos alunos. Se for feito por definição, espaço é isso, não adianta nada, passa batido.
O estudo do espaço exige uma decodificação do que nós vemos em 2 dimensões para transformá-lo em 3 dimensões. Por isso que nesse artigo tem um ensaio de explicação da perspectiva. Isto, por quê? Porque a perspectiva desenhava em 2 dimensões as 3 dimensões, traindo as propriedades dos objetos, porque um cubo em perspectiva não conserva os ângulos retos, não conserva os lados iguais, mas a gente vê como cubo, reconhece. Acredita de ver. Depois de 20 anos de treinamento, você consegue decifrar. Os coitados dos alunos devem decifrá-lo, porque senão apanham, né? Cala a boca, Pedrinho, o cubo é isso, você não entende o que é cubo, olha aí. Mas ele diz, não, mas isso é um ladrilho, não é um cubo, porque ele vem em 2 dimensões, chato. E essa discussão de representação em 2 dimensões, ou que tem 3, é um campo muito rico para explorar nos laboratórios, porque o laboratório serve exatamente para dar a 3ª dimensão, o movimento, enfim, estou falando coisas muito simplificadas. A mesma coisa acontece com o tempo. Como é que a gente sente? O tempo não tem nada a ver com relógio. O tempo tem a ver com ritmo, com uma vivência cadenciada que se reproduz repetidamente. Tem a ver com a dança. Então, eu diria, se eu tivesse que fazer hoje um Ladif, eu faria uma sala de dança, em que colocaria os alunos a vivenciar o movimento no espaço com um ritmo que marca o tempo. Aí nasce o conceito de espaço e tempo, que não seja um conceito por definições, por apenas formal. A briga, ou pelo menos o conflito com os educadores, mesmo na física, o meu conflito sempre girou em torno disso, a insistência em levar em consideração o que o aluno, como se forma a conceituação do aluno e como ele se liberta daquilo que vê 2 dimensões, que nós vemos tudo em 2 dimensões, né? A profundidade é uma construção, né? Os egípcios antigos achavam que a profundidade só podia ser definida a partir do tocar. Sem o tato, não há como imaginar a profundidade. Sei lá e ver que tem uma dimensão a mais daquilo que a gente vê. Por isso eles são todos chatos, planos, porque a 3ª dimensão não pode ser colocada na imagem. Mas, enfim, era essa a razão daquele artigo, por isso que eu mandei aquele artigo como pretexto de discussão e de polêmica. Obviamente, isso tudo tem um dia a dia de convergências e conflitos que ficaram na história. E aí, voltando então para a física, que o senhor falou, foi para a Itália, depois foi para a Alemanha, se não me engano. Sim, passei 2 anos na Alemanha fazendo uma física matemática para a qual eu não tinha o menor talento e, obviamente, não tive sucesso nenhum, era uma coisa burocrática, ou seja, me libertar, reconhecer que isso é preciso ter, enfim,
Jogador de futebol, eu sou péssimo, não consigo fazer baixadinha com uma Não, bola. E tem gente que faz isso com a maior tranquilidade. Na física, a mesma coisa. Tem gente que tira de letra as analisticidades, os formalismos e coisas. Eu confesso que descobri isso acompanhando o que sabia fazer e fazia com grande maestria a Maria Elisa, com quem eu ainda estou casado, e ainda admiro a sua capacidade analítica. E aí o E senhor voltou outros, para o o Brasil? Bideu é outro, Leandro é outro. Vai. Aí o senhor voltou para o Brasil em que ano? E aí já foi para Eu a voltei em UFRJ? 74, saí em 65, fins de Hum, 65, 66, voltei em 74, direto quase 10 para anos. a UFRJ. Aham, aí foi... E lá Em, teve a, em, a reformulação, né, do Instituto de Física, eu queria que o senhor sim, contasse. exato, naquela época. E por influência do Plínio Susequim de Rocha, Ah, que eu tinha sido indicado para entrar no quadro da UFRJ ainda em 65, numa lista que o Plínio Susequim de Rocha e o César Lattes estavam preparando para de jovens que deveriam ser atraídos para formar o Instituto de Física lá no Fundão, lá onde é hoje. Aquela época a física estava ainda na Antônio Carlos, lá no centro da cidade. E, aham. então, estavam fazendo. E eu lembro que me pediram informações, queriam me colocar no quadro. Acabei voltando da Itália, da Alemanha, para o Rio de Janeiro, um pouco por conta dessa história. Uhum. O Quer dizer, nem... Plínio, infelizmente, tinha falecido há pouco tempo, mas eu mantinha correspondência com ele e ele Sim. deve ter influenciado E aí houve, na escolha do Instituto em me convidar. e aí houve esse processo de reformulação, né, do E aí Instituto. eram tempos heróicos, era um campo de guerra o Instituto de Física. Era alguma coisa cujo retrato provavelmente vocês estão recuperando, mas não tem muita. Bom, em que cresceram, nasceram e se multiplicaram o Leandro, o Farina, a Marta, Antonieta, enfim, surgiu essa nova geração que hoje já está se aposentando. Uhum, uhum. E aí, quando o senhor fala que era um campo de guerra, em que sentido? Porque era um instituto dominado por pessoas importantes. Eram pessoas que vinham engenheiros da construção civil, pessoas que estavam lá por prestígio de serem professores e ensinavam uma parte pequena do programa de física, que era aquela que eles dominavam, a estática. Eles tinham uma presença forte, ou seja, implantar um instituto de física moderno e atento aos princípios e normas que regulam institutos semelhantes no mundo foi uma obra que o Fernando Sousa Barros liderou com grande sucesso e juntou um jovem grupo como eu, o Cássio e outros que se agregaram e aos poucos foram Pinguelli, foram promovendo a multiplicação semeamos e brotaram talentos em grande quantidade. Uhum.
E depois, o senhor dedicou boa parte assim, também das suas atividades para a divulgação científica, né? Por que o senhor Sim. tomou esse caminho? Quando Veja, começou? na própria Itália, eu passei, antes de vir ao Brasil, voltar, houve uma interrupção entre 73 e 74, uma época que, se vocês estudarem com um pouco de atenção, mostra que ocorreu uma... se conseguiu fazer com que o Instituto se implantasse, mas em 73 ele estava sendo questionado, não estava claro se seria possível fazer um instituto no Rio de Janeiro por causa do regime militar, que não via de bons olhos renascer um instituto, obviamente, liderado por pessoas que tinham que tinham sido expulsas, Leite Lopes e outros, né? E os seus alunos, não é? Então, em 73 estava mal. Em 74 já se acendeu uma luz. E nesse ano de 73, 72, 73, eu estava em Nápoles e fui para Milão, inclusive para conseguir ganhar alguma... Eu devia conseguir me manter, porque as minhas bolsas terminavam em 72. E estava pensando em voltar, mas de uma hora para outra se interromperam as comunicações e tardou a confirmação da minha viagem e do posto, que começou em 74. Então eu fui para Milão. Em Milão eu queria trabalhar, eu trabalhei na Sapere, que é uma revista de divulgação científica italiana que estava sendo reformulada por um grupo bastante progressista, que repensava a divulgação científica. E eu tenho ainda os volumes da Sapere, e lá que aprendi como e por que fazer divulgação científica para denunciar mandos e desmandos que ocorrem no mundo em nome da ciência, para não permitir que a ciência seja usada para o mal, e preservar que ela tenha uma função para o bem, digamos, nesse sentido, uma questão ética da sua função social. E aí começa a coisa. Quando cheguei no Brasil, eu logo fui atraído pela polêmica, ou pelo menos fui polarizado pela polêmica que ocorreu em torno do acordo nuclear. O Brasil tinha comprado 6, 8 reatores nucleares da Alemanha, com promessas de repasse da tecnologia do enriquecimento do urânio. E, na época, eu, Pinguelli e outros militamos contra o acordo nuclear do jeito que estava sendo negociado com a Alemanha, e particularmente com os objetivos de desenvolver tecnologias militares com a energia nuclear, a bomba atômica. Eu sempre lembro que no Spiegel, que é uma grande revista alemã, naquela época, saiu uma capa imensa, Atombombe Amazon. Quer dizer, bomba atômica na Amazônia. Isso era manchete da Spiegel, Der Spiegel é uma revista muito popular, muito influente.
na Alemanha. E nós militamos contra. Enfim, basta abrir o jornal Opinião, eu escrevia, Pinguelli escrevia, o Estado de São Paulo trazia reportagens, a Folha de São Paulo. Quem era a jornalista do Estado de São Paulo, lembro sempre que era a Lúcia Murat. Imagina, você deve conhecer a cineasta. Na época era jornalista e ela acompanhou a questão nuclear em 75, 76. Foi por aí que começou esse trabalho de divulgação científica e foi evoluindo. Sim, foi por aí. Aí eu assumi a Secretaria Regional da SBPC no Rio de Janeiro, junto com um grupo interdisciplinar, e aí começou o meu engajamento em campos interdisciplinares. Havia físicos, antropólogos, biólogos, bioquímicos, historiadores, e conheci pessoas formidáveis, o Darcy de Almeida, Otávio Velho, Gilberto Velho, antropólogos, o Roberto Lente, e outros físicos, o Alberto Passos Guimarães, que montamos o núcleo de resistência à ditadura, que era a regional da SBPC no Rio de Janeiro. Promovíamos atividades, divulgação, e eu vinha com aquela... E havia em comum a ideia de fazer uma revista de divulgação científica. Essa ideia era do Roberto Lente, era do Alberto Passos, era do Darcy de Almeida, e era também minha por outras razões. Cada um vinha de experiências diferentes, mas todos convergiam para vamos fazer uma revista. E se discutiu, devíamos fazer uma revista tipo um Pasquim da Ciência ou um Scientific American, né? Uma coisa sóbria, séria, ou um jornal popular de divulgação popular da ciência. Essa discussão prevaleceu fazer uma Scientific American muito apimentada, com muito engajamento político e da função social da ciência, mas sem perder de vista que era uma revista que devia ser do produtor ao consumidor, sem atravessadores, sem intermédio de jornalistas. Era a ideia... Escrito por cientistas. Escrito por cientistas para que eles pudessem dizer eu não sei. Sim. E jornalista não pode dizer eu não sei, porque, por definição, ele deve retratar o que lhe foi contado ou o que ele apurou. Mas, para saber, pode falar dos limites do que se sabe, mas dito por um jornalista é diferente do que dito por um cientista que está na fronteira do conhecimento e que diz, olha, isso daí é a fronteira, não se sabe além disso. Então, essa questão sutil, por vezes, foi entendida como uma certa distanciamento ou recusa de envolver jornalistas. Não, nada disso. Se trabalhou desde sempre com jornalistas da melhor maneira possível, tanto que os jornalistas trabalhavam conosco a 6 mãos ou 4 mãos. Tinha um desenhista, uma pessoa de arte, uma pessoa que sabia escrever e uma pessoa que tinha reflexões e com informações a serem divulgadas. Esse era o trio que baseava a ciência hoje, o jornal. E que foi criado em 1982, né? Isso foi em 82, mas começou em 80 a amadurecer a ideia.
E depois houve a criação da a Ciência Oi, na Argentina. Foi logo Ah, depois? bom, Quando isso aí começou a necessidade de ter uma irmã, porque para trocar figurinhas era muito importante. E a colaboração com a Argentina era uma das formas de resistência política à ditadura lá e aqui. Uhum. Então, nós crescemos nos anos 75 a 83, 84, crescemos em um clima em que se valorizava muito a colaboração latino-americana. Uhum. Exemplo, no Brasil estavam fugidos da Argentina perseguidos pela ditadura argentina físicos muito importantes, o Juan Minhaco do Instituto da UFRJ, do Instituto de Física, foi nosso professor, o Giambiagi, o Juan José Giambiagi, que era colega de Leite, que trabalhou durante muitos e muitos anos no CBPF, aí outros tantos físicos, químicos, matemáticos que vieram da Argentina. E, em determinados momentos, brasileiros estiveram na Argentina nesses anos de ditadura, como foram para o Chile. Então, a ideia de uma aproximação entre as comunidades científicas dos vários países da América Latina estava muito presente na época. E nada mais natural, conhecendo a comunidade argentina através do Minhaco, através de Giambiagi, dos irmãos Giambiagi, o Mário, Miriam Giambiagi, nós acabamos nos enturmando com a comunidade de físicos lá e promovendo uma distensão política através da física. Eu lembro que quando Tancredo foi indicado, ele foi para a Argentina e nós preparamos um dossiê para apresentar ao Alfonsín, ao presidente também finalmente eleito pós-ditadura, um dossiê sobre a cooperação na área nuclear, que até aquele momento tinha sido de rivalidade entre os militares brasileiros, os militares argentinos, cada um queria fazer a sua bomba para tirar na cabeça do outro, ou para demonstrar a sua superioridade, né? Havia projetos avançados na Argentina de desenvolvimento da bomba, como havia no Brasil. E nós combatemos essas tendências até 83, 84, e tanto que em 85 foi possível promover programas de cooperação nuclear entre Brasil e comunidade científica brasileira e argentina, e que permeava próprios governos, a cooperação dos governos. Eu fui à Argentina em 87 para plantar a Ciência Oi, com uma bolsa da Comissão de Energia Nuclear. Imagina, a Ciência Oi foi feita, eu recebia uma bolsa e a colocava à disposição da produção da Ciência Oi. Ou seja, a Ciência Oi foi feita com, em parte das despesas, foram cobertas com a minha bolsa, que era dada pela Comissão de Energia Nuclear para mim, e eu repassava, e com isso se pagava o aluguel da sede da Ciência Oi, lá em Corrientes. E ela continua Então, até hoje, a revista? Ciência como? Oi? A Ciência Oi continua até hoje? E continua firme. São 30 anos já. Em 88 começamos o primeiro número. Estamos
35 anos. Sim. E a Ciência Hoje nasceu lá, mas os primeiros números foram impressos no Chile, imagina só. Não havia gráficas em condições de imprimir uma revista em Buenos Aires. Olha como é complicado. E eu, com os filmes, os negativos, pegava o avião e ia para Santiago, e não era ainda redemocratização, ainda havia linha dura em Santiago. E ia para a Morgan Antártica, que era a grande impressora, a grande casa que tinha máquinas para imprimir. E os primeiros 3 ou 4 números foram de Ciência Hoje, foram feitos lá. Eu acompanhei de perto o nascimento, mas a ideia era que se produzisse na Argentina uma irmã para a Ciência Hoje, de modo que ninguém crescesse mimado, e que se trocassem informações e se otimizasse o número, os filmes, que custavam muito caro, e só se tornam viáveis se forem usados para acima de 20, 30 mil cópias. Então, imaginávamos fazer no Rio a Ciência Hoje, em Buenos Aires a Ciência Hoje, e com isso, trocando artigos, tornar mais eficiente o uso dos recursos para a produção dessas revistas. Isso funcionou em parte, mas não foi o principal sucesso. No entanto, mantemos ainda hoje, poucos anos atrás, eu fui convidado para comemorar o aniversário da Ciência Hoje, e estamos em ótimas relações, e foi muito rico o intercâmbio. Agora, como o senhor qual é o seu balanço, assim, né, sobre essa experiência da Ciência Hoje no Brasil e da Ciência Hoje? Quer dizer, foi um balanço positivo, como em termos de divulgação científica, chegou ao que... Claro, foi. Hoje, naquela época, toda a comunidade de divulgadores cabia numa Kombi. Depois começou a Super Interessante, com a sua Copa e Cola, né? A Galileu, finalmente chegou a pesquisa FAPESP, mas quem mostrou que a área tinha riqueza e tínhamos produção e gente capaz de escrever e fazer, foi Ciência Hoje. Por 2 ou 3 anos éramos olhados como algum fenômeno extraterrestre. Ninguém acreditava que pudesse dar certo. E não, mostramos que em 3, 4 anos tínhamos mais de 1.000 colaboradores e tinha uma comunidade capaz de escrever, de ler, tínhamos gente que adaptava os textos, traduzindo para uma linguagem popular, e isso desbravou foi... caminhos, né? A Ciência Hoje desbravou o Sim, caminho. começou isso. Depois veio até a pesquisa FAPESP, coisa aí, encontrou dificuldades imensas ao longo do caminho, nesses últimos anos particularmente, mas era a revista de divulgação da SBPC, e, enquanto tal, ela abriu espaços políticos no Congresso era muito prestigiada, junto com os jornais que estavam associados à Ciência Hoje. Tinha não só a Revista das Crianças, que foi uma inovação importantíssima, muita gente hoje diz claramente que foi influenciada na sua escolha de fazer ciência pela leitura da Ciência Hoje das Crianças. Eu tenho muitos testemunhos desse tipo, mas nasceu lá na redação da Ciência Hoje também a redação jornalística do Jornal da Ciência, que no início se chamava Jornal da Ciência Hoje, que é o retrato
registro de 40 anos de história da ciência. Ou seja, hoje em dia, nenhuma pessoa pode fazer história da ciência no Brasil sem, desde 83 até hoje, consultar o Jornal da Ciência, que dia a dia era semanal, depois era quinzenal, mas tinha a sua versão eletrônica, que, aliás, seria interessante uma recuperação da memória da ciência hoje online. Com certeza. Deve ter alguém que guardou isso tudo em alguma gaveta. Eu sei que Montserrat, que era o grande maestro dessa orquestra, não tem todos os números da ciência hoje online, do Jornal da Ciência Online, que ele fazia de manhã online, colocava na rede, e eram tempos em que colocar na rede não era tão simples como hoje. 100 mails ao mesmo tempo engarrafavam tudo e tinha que mandar um a um quase os informes. Mas eram lidos em Brasília, no Ministério, tinham repercussões importantes. Né? Sim, tinha Política. muita repercussão. Agora, o senhor chegou a receber um prêmio muito importante internacional de popularização da ciência, que é o Prêmio Kalinga, né, relacionado à Unesco. Hoje, fazendo e como é que está o processo de popularização da ciência no Brasil hoje? Como é que o senhor vê isso? Olha, tem centenas de popularizadores da ciência. Só olhar aquele... eu recebo todos os dias o grupo de WhatsApp do Arte e Ciência, da Tânia Araújo Jorge e companhia. São centenas de ideias que surgem. Tem outros grupos que se articulam, nasceram, cresceram centros de ciência, jardins botânicos, museus, mas ainda a institucionalização da popularização da ciência ainda ainda não está consolidada. Tem muita gente, mas não há, digamos, não há as catedrais, os museus para que o que se alcançou possa ser consolidado e, em cima disto, crescer sobre o que se fez. Ainda é um pouco uma justaposição. Muitas coisas nascem paralelamente a uma comunidade riquíssima, há ideias maravilhosas, mas não há ainda grandes instituições de divulgação científica, como museus, e a própria dificuldade em se consolidar da ciência hoje, as dificuldades que ela encontrou nos últimos anos, revela que estamos ainda patinando nessa área, não está consolidada, não temos museus de ciência existem, mas se conversar com cada um dos diretores, dirá estamos andando a 20 por hora, quando temos condições para andar a 60 por hora, fazer muito mais. Ou seja, alcançamos um grande número de pessoas, alcançamos, mas não nas dimensões que seriam necessárias para tirar para combater o terraplanismo, por exemplo. Agora, as escolas têm um papel fundamental nisso, não? Escolas. As escolas de ensino Sim, primário. sim, sem dúvida, sem dúvida. E projetos como o LADIF, que permitem levar para as escolas kits e experiências, etc., são bem, mas precisaríamos 100 LADIF e temos 10.
Exatamente. Ainda está muito incipiente, né? Sim, sim, sim. Ainda tem muito por fazer. Infelizmente. O senhor foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, SBPC. Sim. Qual o papel que o senhor vê hoje, nessa conjuntura que a gente vive hoje, da SBPC? Olha, é uma trincheira, é uma barricada, ela, quando necessário, todos veem a trincheira e batalham. E eu acho que o fato que se possa convocar a comunidade em poucos minutos é um trunfo que foi conquistado com paciência, mas hoje faz com que, se algum desastre aparece no horizonte, temos como combatê-lo. Nem sempre com sucesso, mas pelo menos o combatemos em tempo hábil para que os danos sejam mínimos. Sim, sim. E hoje o senhor dirige o o Museu da Amazônia, né, em Manaus? Tem, Como mas aí é essa uma questão muito simples. experiência? Eu acho que poderia, inclusive, e tem, caminha para isso, ser imitado por outros museus. A ideia é dizer o seguinte: uma árvore que está no seu quintal é uma peça de museu. Sim, Como museologizar a natureza lá onde ela está? Você está em São Paulo. Vamos pegar um exemplo: o Trianon, sim. o Bosque do Trianon em frente ao MAM. É, É, ainda está lá, sim. tá. Tá. Esse bosque é um mundo de formigas, de libélulas, de borboletas, de plantas que têm história milenar ou milionária, e transformar o Trianon em um museu, dando a cada árvore o mesmo papel que nos museus tem aquelas peças imóveis, a ideia do Musa. Uhum, Colocar no uhum, museu alguma coisa imóvel. Não é uhum. trivial. Muitos museólogos acham que isso é impossível, porque você não pode colecionar objetos em movimento, Sim. mas eu insisto que há elementos para colecionar, sim, expor e fascinar as crianças e os visitantes com comportamentos, entende? Porque eu só posso ver formigas espetadas num alfinete e isso está no museu. A formiga se movendo, transportando, carregando, colaborando, conversando, isso não. Por quê? Porque nós não sabemos como lidar com um museu que tem as suas peças vivas, se movendo. Ah, Alguns dizem, não, todo museu é vivo, porque as peças que são armazenadas têm toda uma história, mas é uma história contada. Eu tenho que explicar, essa formiga é aquelas que ainda não tinham ferrão e depois ganharam ferrão 1 milhão de anos depois, etc. Sem essa explicação, mas o que eu quero é um museu etológico, de comportamento. sim. Como é que que as borboletas sejam belíssimas, etc. É importante, azul, mas como é Uhum, que elas se comportam? Como é que elas namoram? Como é que elas se uhum. reproduzem? Como é que elas se crescem? O que elas preferem? Entende? É quase dizer, estamos em um tempo nos museus semelhante àquele em que, para estudar a antropologia humana, se media a cabeça do crânio, o tamanho, entende? Tem um tamanho, cabeça É, grande, fronte alta, nariz achatado, baixo, alto,
verde, azul, e todos atributos estáticos. Perdemos o melhor, que é gente pensando, raciocinando, se multiplicando, enfim, se encontrando sua posição e papel no mundo, não é? E o Procurando museu, significar. quando é que ele abriu para o público? Sim, isso já abrimos em 2011, 2010, e temos atividades contínuas, mas nada muito além de oferecer trilhas na floresta e chamar atenção para olhe para o chão, olhe para o adubo natural, como é composto com folhas, com fungos, com insetos. A terra na Amazônia é Mas pobre, não cresceria nada se não tivesse aquilo que cai das árvores e fosse mastigado, digerido por micro-organismos e fungos. São os fungos e os micro-organismos que transformam as folhas secas em alimento fertilizante da floresta. Então, essa maravilha que é a floresta amazônica é fruto de uma vida intensa que ocorre no solo, que é um solo paupérrimo, 50 centímetros de profundidade, você já chega à terra infértil. E, apesar disso, temos o que temos. Então, há uma injeção contínua, né, um bombeamento de material orgânico e nutrientes para isso. É isso que faz o... Ele nasceu o seguinte: eu voltava de uma viagem em que visitei alguns museus na Europa e em todos eles há espaços amazônicos, que eu achava uma caricatura, porque eram espaços amazônicos muito arranjados, muitas vezes pintados, os personagens, as árvores reproduzidas em cimento, ou seja, era uma caricatura. Aí você olha, os museus europeus imitam as paisagens amazônicas. Por que nós que temos aqui a paisagem verdadeira, a original, não apresentamos e transformamos em museu, colocamos um museu em cima dessa paisagem autêntica? Entende? Eles mostram a cópia e nós mostramos a original. É realidade. É a realidade, entende? É como se no Louvre se dissesse, olha, como chama, a Gioconda está aí, aqui só está a cópia. Esvaziava imediatamente aquela áurea de autenticidade. Por que essa autenticidade não pode ser transferida para os museus vivos na floresta, que pode ser na praia, que pode ser uma praia, que pode ser um manguezal, que pode ser uma área rochosa e explorar as rochas, as camadas, a flexibilidade das camadas rochosas, a morfologia, enfim, são... Então, a gente não teria no Brasil, né, nesse tipo de museu. Temos, pode-se perfeitamente explorar o mundo natural como fonte de personagens e informações que possam ser divulgadas. Aprender a fazer isto é o que estamos fazendo, estamos aprendendo. Demorará uns 20, 30 anos, mas vai se aprender a realizar museus de comportamento. Sim. Ou de movimento. É imperdível a visita aí ao museu. Sim, vocês devem vir. Vou acompanhá-los pelas trilhas. Maravilha.